Quem vê? Aquele que entende. Quem entende? Aquele que sabe. Quem sabe? Aquele que estuda. Quem estuda? Aquele que quer se transformar. Transformar-se em quê? Em uma pessoa segura. Segura de quê? De que é ela quem conduz. Conduz o quê? Suas ideias. Ideias do quê? Do que é certo ou errado. O que é certo ou errado? Só sabe aquele que vê. Então, isso é uma pesquisa de mais de 20 anos, quase 30, que, analisando a visão dos músicos, eu notei que o pessoal não via mentalmente, via com o olho, obviamente, físico, né? E com o ouvido. Então, eu notei que com o olho você consegue ver daqui para frente e com o ouvido daqui para trás. Então, o cérebro acaba ficando aí no meio do negócio, né? Ou seja, você vê uma coisa, mas não entende. Então, por exemplo, vocês estão vendo uma corda, que parece que só tem uma corda, mas tem mais cordas. É por isso que esse instrumento foi fabricado, obviamente, para mostrar essa força da visão. E tudo isso começou muito cedo. Como vocês podem ver, o meu olhinho pensativo lá, já com 2 aninhos, por volta de 2 anos mais ou menos. E isso aqui traz à tona, então, a forma de você ver as notas, não através da partitura, primeiramente. Existe um código que é chamado limatura, que faz com que você entenda o que você está fazendo primeiramente, isso independente do instrumento, para que depois você possa passar para o seu instrumento tranquilamente, sem precisar de influência, ou seja, da tal influência maligna, como eu digo, né? Porque a influência você não consegue sair dela. Se você aprende algo pela influência, desde criança, isso é inevitável, você fica com ela a vida toda, você não consegue sair dessa influência. Então, esse estudo, através do software, através do lado mental, faz com que você abandone a influência, ou deixe em off, deixa ela desligada lá, por enquanto. Porque você nunca vai deixá-la de lado, né? Porque ela é uma influência maligna, isso em todos os sentidos. Então, o que a gente faz? Tem um código chamado limatura, onde a gente aprende por símbolos, ou seja, por códigos. Basta-se aprender a cifra. Essa cifra não é para acordes, e sim para as notas, e com a sua respectiva região. Então, ali, por exemplo, tem Sol 1 novamente, que é a repetição da nota. Aí a barra de compasso, a separação ou a respiração. Aí temos a repetição do Sol 1 novamente, ou seja, quando a nota é repetida, não há necessidade de escrevê-la novamente, basta colocar um símbolo, né, numa barrinha. E essa escrita, ela viria antes da partitura. Ou seja, vocês conseguem ver a problemática olhando aqui e olhando aqui. Ou seja, o limatura seria o código da partitura. E além de ser o código, ele também, a limatura não limita você em relação à sua aplicação, porque aqui não tem motivos rítmicos, embora tenha determinado um motivo e um estilo, você pode simplesmente usar essas notas como um sketch para você fazer o que você quiser na hora. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem, em tempo real, misturando um pouco dessas melodias. Então, tudo isso foi feito usando simplesmente aquele gráfico. Mas é aquela coisa que eu vi, quem vê, né? Somente aquele que tem a mente montada, ou seja, programada. Então, para isso, temos que programar a mente antes para chegarmos a entender o que está aqui. Então, por exemplo, se eu fizer com a voz, vocês vão, só o primeiro compasso, ele vai ficar ali, por exemplo. Que som que vai ter? Então, se você não tem na mente, ninguém sabe que som é. Vai ser um... Ninguém vai saber. Então, se você montar a mente com um software, obviamente você vai ter a precisão do que está acontecendo. Então, para isso, a gente tem que passar por um procedimento, onde eu chamo de conhecimento e percepção, onde você estuda esses itens antes. Ou seja, você instala na mente todas as notas do baixo, seja de 4 cordas físicas, 5, 6... instala a escrita, a partitura, instala intervalo, instala acordes, escalas. E isso serve para qualquer idade. Ou seja, aqui vou estar mostrando uma
uma menina com apenas 9 anos, interpretando os intervalos, e vocês veem a velocidade que ela está fazendo. Com apenas 9 anos, através do uso do software, né? Quarta justa de Lá sustenido, Ré sustenido. Segunda menor de Si, Dó. Segunda aumentada de Ré sustenido, Mi dobrado sustenido. Quinta aumentada de Lá bemol, Mi. Quarta aumentada de Dó sustenido, Fá dobrado sustenido. Primeira justa de Dó sustenido, Dó sustenido. Terça menor de Ré sustenido, Fá sustenido. Segunda maior de Ré sustenido, Mi sustenido. Quinta diminuta de Ré sustenido, Lá. Sexta maior de Si, Sol sustenido. Terça maior de Mi bemol, Sol. Sexta menor de... Então vocês observam que através do software você consegue instalar, não é baseado em influência. E isso eu fiz esse teste com várias idades, e tem um grupo piloto também onde a gente faz esse teste, né, com todos conversando em tempo real com a música, ou seja, com a nota em tempo real. Ou seja, sabendo onde a nota está em tempo real. Não que você vai ter que ler uma música ou ensaiar, ensaiar exaustivamente, né, até que ela saia. Isso fica robótico, ou seja, isso ele fica cultural, ou seja, baseado na cultura. O repertório é baseado na cultura, né, então fica fora da mente. E essa maneira de conversar em tempo real, que é a prática da conversação, você tem setas indicando para onde que as notas devam ir. Então, por exemplo, se eu executo a nota Mi, ela estando verde, eu posso parar nela o tempo todo. Ela estando branca, como é o caso do Ré, do Fá, do Lá e do Si, eu tenho que seguir as setas. Seguindo as setas, é como se eu estivesse andando pela rua com o carro, ou seja, eu sei para onde eu estou indo. Estou fazendo com que a mente saiba para onde está sendo dirigida a nota. E isso faz com que você tenha o domínio total de ouvir qualquer som no futuro, de qualquer sistema, e identificá-lo em tempo real. E para isso, desenvolvi também um tecladinho inteligente, que é capaz de verificar essas falhas mentais. Eu digo falhas mentais porque se a gente colocar um músico com já, vamos imaginar, experiente em qualquer instrumento e falar para ele fazer essa prática, ele vai executar notas erradas, ou seja, ele vai executar do Ré para o Fá ou do Lá para o Fá. Então, esse tecladinho ele acusa o erro. Então, por exemplo, se eu executar a nota Mi, ok, porque está verde. Se eu executar o Fá, eu tenho que voltar rapidinho para o Mi, ó. Ou para o Sol. Se eu parar no Fá, o teclado acusa. Então, isso faz com que a sua mente, né, com que você perceba a sua falha mental. Você fala, opa, estou falhando aqui, então deixa eu corrigir esse problema. E isso em todas as tonalidades. Aqui estamos em Dó, obviamente vamos depois para Sol, Ré, Lá, Mi, todas as tonalidades. Corrigindo, então, o problema mental que todos têm. Ou seja, se eu estou em Si bemol, eu vou saber que fala... Eu fiz um Sol e um Fá, então eu já sei que está aqui. Ó. Então eu fiz... Eu sei que está Lá, Si bemol. Entendeu? Eu sei onde está em tempo real. Ou seja, se eu estou na rua, numa caminhada, por exemplo, e de repente eu ouço, como já aconteceu, né? Aqui, por exemplo, eu estar do lado de um transformador. O que eu faço? Eu faço um som com o transformador lá. Então você aproveita o que está ao seu lado, ou seja, com essa lógica em tempo real, você consegue aproveitar ao máximo do que está ao seu redor. Por exemplo, também uma máquina de lavar. Podemos aproveitar o som e fazer um som com a máquina de lavar. Ó. E assim por diante. Ou seja, essa consciência mental faz com que você não tenha limite. E por isso a prática da corda real. Essa prática da corda real, ela tem nada mais, nada menos que 3.143 possibilidades de uso somente daqui até aqui, ou seja, somente 13 notas. Com apenas 13 notas, você tem um total de 3.143 melodias.
Isso significa que você consegue montar sua mente a partir de cada melodia, ou seja, das melodias básicas, que o resto é consequência, ou seja, não precisa estudar todas as cordas. Você estuda uma única corda real, que tem 13 notas. E aqui, de Dó a Dó, estamos vendo 13 notas. Ou seja, dentro do âmbito de Dó até o outro Dó, tem um total de 13 notas. Então, temos várias cordas reais com 13 notas. Ou seja, a corda real Sol 1 até Sol 2, que tem 13 notas. A corda Lá 1 e Lá 2, que tem 13 notas. E dentro de cada corda real dessa, o total de 3.143 possibilidades de uso. Somente essa sequência de Dó a Dó dá o total de 606 possibilidades melódicas. Ou seja, se eu combinar o Dó com Mi, o Dó com Lá e Sol, o Dó, Ré, Mi, o Dó, Lá, Sol, o Dó, Si, Dó, o Mi, Ré, Mi, essas possibilidades, só nessa imagem que vocês veem, tem 606 possibilidades. Aí, se eu pensar em intervalo melódico, harmônico, em movimento oblíquo, contrário, eu vou totalizar 705 possibilidades, somente no âmbito de uma corda real. Agora, vocês imaginaram um violão com 32 cordas reais? Porque o violão, tendo 6 cordas físicas, o total é 32 cordas reais. Para achar uma corda real, basta você ter o total de notas do instrumento e subtrair 12. Então, como o violão tem 45 notas na sua tessitura, menos 12, 32 cordas reais. O piano tem 88 notas físicas, menos 12, 76 cordas reais. Então, essa prática também dá para ser feita com várias vozes. Aqui, por exemplo, ao piano, fazendo um movimento contrário, usando todas as notas dessa imagem que vocês estão vendo. Olha só. E isso ainda na subdivisão quinária, ou seja, 5 por tempo, né? Então, a lógica da corda real, essa prática não tem limites. Você consegue aplicar em qualquer instrumento, inclusive na bateria. Aqui na bateria estou fazendo uma subdivisão setenária, ou seja, vai soar assim. Com consciência, né? Então vai ficar algo assim. Ou seja, 7 por tempo, ainda com várias nuances ali, né? Então, tudo isso, pessoal, não é derivado de influência, ou seja, derivado de uma prática mental, onde você programa sua mente através de um software. Programando a sua mente através de um software, você sai da influência, da tal influência maligna que não conseguimos sair, né? Conseguimos ocultar. Então, deixando a influência de lado, a gente consegue fazer arranjos, criações musicais que sem a influência não seria possível, só com conhecimento. Aqui, por exemplo, temos um pedacinho do hino nacional executado em subdivisão quinária, ou seja, com influência não faríamos isso. Então, isso é uma subdivisão quinária baseada na mente, ou seja, no estudo mental. Se fosse pela influência, ficaria normal, como qualquer outro, né? Como qualquer outro som. Então, vocês veem que essa prática traz, então, o ilimitado. Você consegue, através disso, criar coisas que, sem a influência, com a influência, não seria possível. Aqui, há 3 vozes também. A gente pode fazer essa mesma imagem que vocês estão vendo, há 3 vozes, que fica super interessante também. Então, vocês notam que é possível tudo com a mente. Então, obrigado.